Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vou falar sobre uma palavra que é bastante ouvida quando passamos para essa jornada de busca de autoconhecimento. A gente ouve falar muito na palavra karma e se a gente for buscar a parte teórica dela, ou seja, o conceito, karma é uma palavra sânscrita, né, que significa ação. E nas religiões indianas, ela também é considerada um princípio de causa e efeito. Bom, quase toda a nossa atuação aqui no mundo da matéria, ela tem o envolvimento do karma, principalmente na primeira metade da vida. Por que eu falo que na primeira metade da vida? Porque desde a nossa infância até a fase adulta, que estamos mais mergulhados no nosso inconsciente, ou de forma que vivemos os reflexos do nosso inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Ou seja, até que nós, como seres humanos, como almas divinas, né, experienciando uma experiência humana aqui na Terra, até que a gente chega a buscar de fato o autoconhecimento, ou seja, fazer essa busca do nosso eu interior, até a gente começar a fazer isso, então a gente não tem noção de nada, a gente não sabe, né, o que realmente se passa com nós mesmos. O karma, ele cria uma espécie de teia de aranha em que nos vemos entrelaçado a situações, pessoas e coisas. Bom, boa parte desse karma, segundo alguns livros, né, falam que esse karma pode vir de vidas passadas, como podem também ser dessa vida aqui presente. A questão é o que desenvolve a nossa ação no mundo material, no mundo físico, está intimamente ligado à nossa percepção do nosso eu, de quem realmente somos, e também da realidade que vivemos, ou seja, a percepção da realidade à nossa volta. E como tudo na natureza ou no próprio universo, nada é desproposital, a nossa ação ela guarda uma intenção, a princípio obscura. Obscura não no sentido de que seja mal, até porque se entrarmos nessa questão de bem ou mal, caímos na questão da dualidade. Mas quando eu falo de obscuridade, eu falo no sentido de não compreensão, de não compreender o que se passa no nosso interior. Então, nossas ações aqui no mundo material, geralmente, né, as intenções são intenções muito confusas, são intenções que, a princípio, achamos que temos isso tão claro, né, dentro de nós. Ou seja, a ação que eu tomo aqui no mundo material, eu tomo para resolver alguma coisa. Só que essa coisa que eu quero resolver de fato, o que ela significa, né? Então é necessário, nesse momento, refletir sobre, sobre aquilo que tentamos resolver, né? Aqui no mundo exterior. Porque provavelmente o que tentamos resolver no mundo exterior é algo que não está resolvido no nosso mundo interior. E o nosso mundo interior ele é representado por uma parte da nossa personalidade que ainda não é conhecida. Ou seja, é essa parte do nosso eu que está mergulhado no inconsciente, que é a vasta extensão, né, na verdade, do inconsciente, que engloba o nosso inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Como já foi falado, o inconsciente pessoal são os nossos traumas, tudo aquilo que a gente viveu e que de alguma forma não foi assimilado, e complexos e tudo mais. E também existe a nossa outra
a outra parte, que é o inconsciente coletivo, que são geralmente os impulsos, reações que é padrão da humanidade. Então, o karma, ele só é, vamos dizer assim, ele, ele cumpre um propósito. A partir desse momento que ele cumpre um propósito, ele deixa de ser. E quando é que ele cumpre esse propósito? A partir do momento que a mente transcendente do eu, ela compreende as verdadeiras razões, os motivos do porquê daquelas ações. E isso, a princípio, não é uma coisa fácil de se fazer, porque isso só vem quando essa autorreflexão, essa voz interior que temos que aprender a ouvi-la, a silenciar para ouvir ela, essa voz ela fala claramente quais são os motivos, as razões, ou seja, as verdadeiras intenções por detrás das nossas ações. Ou seja, quando não entendemos aquilo que estamos passando, no momento mais difícil e talvez até crucial da nossa vida, isso são vários momentos, né? Porque a vida não é só feita de momentos bons, mas também de momentos desafiantes. Então, nesses momentos desafiantes, quando estamos praticamente mergulhados nas situações em que, em muitas delas, a gente não vê saída, é aí que temos que silenciar a mente padronizada, né? Ou seja, a mente que quer dar soluções, quer mover, só que esse mover-se da mente é um mover padronizado, ou seja, provavelmente esse padrão ele pode vir de um complexo que é exatamente do inconsciente pessoal, né? Ou pode vir esse padrão do inconsciente coletivo, que é uma reação, às vezes, na maioria dos casos, instintivas, né? Da raça humana. Então, principalmente quando queremos mudar uma situação e que essa mudança ela seja uma mudança transformadora dentro de nós e fora de nós, é preciso silenciar. E é justamente nesse silenciamento que chegamos a compreender, através da mente transcendente, as verdadeiras intenções por detrás das nossas ações. Ou seja, é aí que conseguimos ver as projeções, o porquê de nós desejarmos e querermos agir naquele determinado assunto ou exercendo aquela determinada ação. Quando escutamos essa voz interior que nos diz claramente essas verdadeiras intenções, é aí que se chega à compreensão, que é, vamos dizer assim, uma aplicação da energia Yin, que é essa energia interior, né, voltada para dentro. Essa voz ela é identificada com a voz do eu interior ou eu superior, como você queira chamar. É essa voz que te traz luz, consciência para aquilo que você está passando. Bom, mas você pode estar perguntando, mas como que eu sei que essa voz interior é a voz da essência, a voz do eu superior? Porque nesse momento a tua alma ela se constrange. Ela se constrange no sentido de que ela reconhece os motivos, ou seja, as ilusões por detrás das ações, né? Ou seja, daquilo que queremos fazer. Às vezes as ações elas nem chegaram a ser concluídas no mundo material,
mas você já estava pensando nelas, ou seja, na sua mente já estava sendo projetado alguma coisa que logo mais viria a ser materializada no mundo físico. Esse constrangimento da alma é um constrangimento de uma compreensão muito profunda. A alma se constrange porque essa voz que vem de dentro não é uma voz de acusação, não é uma voz de crítica, mas é uma voz de esclarecimento, é uma voz de luz, de consciência. E essa voz, ela tem compaixão. Ou seja, essa voz interior que te esclarece, como se ela expusesse, por exemplo, antigamente a gente tirava fotografia, né? E existia uma parte negativa, que eles chamavam, que era tipo como se fosse. Eu vou colocar aqui a foto. Essa parte negativa, ela servia como se fosse um protótipo daquilo que viria a ser a fotografia quando fosse revelada. Então, quando a gente puxava aquele negativo da máquina, a gente já conseguia ver como a foto ficaria. Então, essa voz é como se fosse esse protótipo. Ele te mostra, em termos de consciência, de consciência, o negativo, ou seja, como você está enxergando as coisas no mundo material, como você está entendendo o que se passa no seu exterior, fora de você. Então essa voz vem e mostra como se fosse um negativo de uma máquina fotográfica, do filme, né? Do filme. E essa voz, ela não é uma voz de acusação. Jamais ela é uma voz de acusação. Ela é uma voz serena, que te traz paz, ao mesmo tempo te traz consciência. Ou seja, é uma voz na medida certa. Ela é uma voz equilibrada. E a alma se constrange por isso, porque a alma ela está buscando essa compreensão. Então a alma ela tende a agir no mundo material de forma às vezes muito inconsciente, mas porque não compreende o verdadeiro, a sua verdadeira essência, né? Ou seja, o seu eu sou. Então, o karma, ele deixa de, de ter o seu propósito, ou seja, ele deixa de existir a partir do momento que aquela alma, ela compreende profundamente a raiz de tudo aquilo que ela passou naquele determinado assunto que fez com que ela ficasse presa ciclicamente em um círculo vicioso. E quando isso acontece, essa alma ela libera, é como se ela liberasse cargas de energias muito pesadas. E essas cargas de energias elas são libertadas nesse momento. E essas energias, elas voltam, por assim dizer, para a alma, só que agora no sentido de expansão daquela alma, ou seja, de, de uma compreensão maior do quadro. Então, quando compreendemos que o karma ele não é algo nem bom nem ruim, porque do ponto de vista de uma consciência, de um consciente mais elevado, o karma ele existe porque tem um propósito por trás dele, que é justamente de fazer com que aquela alma ela compreenda que, que tudo aquilo é uma ilusão, ou seja, que
O que envolveu aquela alma, aquele ser humano, naquela situação, seja com pessoas ou situações, foi justamente, vamos dizer assim, a falta de compreender a realidade de quem realmente ela era, ou seja, de quem realmente essa alma é, em sua essência mais profunda, ou seja, de compreender também a sua trajetória, é compreender o quadro completo da vivência da alma. Por isso a necessidade de cada vez mais o autoconhecimento libertar essa alma dos agrilhões, né, da prisão que a mente, que é essa parte consciente da mente, tende a manter essa alma presa justamente por causa dos efeitos desses karmas, né? E isso pode ser dessa vida ou de outras vidas passadas que são trazidas para essa, para serem finalmente libertadas, ou seja, finalmente resolvidas. Em última análise, é então o seguinte: uma vez compreendida a razão da existência daquela situação ou da própria alma estar aqui encarnada, uma vez compreendida a verdadeira razão por detrás de tudo isso, a alma ela consegue se libertar. Então, ela começa a galgar outras áreas da vida que estavam debilitadas, que por consequência daquela outra área que possivelmente ali havia um karma, ou seja, um ciclo vicioso de causa e efeito, então agora ela consegue voltar-se para as outras áreas, porque a energia que outrora estava totalmente focada ou vinculada àquele único fato daquele karma, agora está liberado, está libertado. E aí essa alma ela passa agora a buscar compreender as outras áreas. Se naquela área existia um karma, então ela já passa agora a olhar para as outras áreas da mesma forma. Então, pessoal, era isso. Então, o karma, finalizando, ele é apenas uma lei que independe da pessoa compreender ou não, ele vai estar agindo na vida daquela alma, daquele ser humano. A partir do momento que aquele ser humano, a sua alma, ela faz essa conexão com essa voz interior, o eu sou, e esse eu sou começa a dar instruções para ela, mostrar esse lado interior dela, esse caos, essa confusão interior que existe dentro do ser humano, então essa alma ela se liberta desse karma. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e nos veremos nos próximos vídeos. Até breve.